E agora, hein? Ferrou. O que eu faço, Matheus? Olha essa lesão do meu paciente. O que você fez para essa necrose sair, hein? Poxa vida. Vamos entender aqui, pessoal, o que aconteceu. Pessoal, isso aqui, todo esse tecidinho preto que está aqui no leito da minha lesão, chama-se necrose. Aqui também foi uma lesão por pressão, que evoluiu aí para esse estágio que a gente não consegue classificar. Por que a gente não consegue classificar? Porque você não sabe como que está esse tecido aqui de baixo. Você não sabe até que camada esse tecido de necrose ele atingiu. Então é uma lesão por pressão não classificável, tá? E aí, olha que bacana. Aqui a gente tem um monte de possibilidades, mas eu vou mostrar para vocês geralmente a que funciona mais. Observe o seguinte, aqui é um trocânter de um paciente, trocânter esquerdo, se não me falha a memória. E o que aconteceu? Esse tecido, ele morreu, ele virou essa necrose toda, porque ficou pressionado, como vocês já viram aí na explicação anterior, lesão por pressão vai matando o tecido, isquemia o tecido perde oxigênio, perde nutriente, vai morrendo, as camadas vão se aproximando e aí só piora a situação. Então, o que aconteceu? Quando a gente tem uma necrose de coagulação, que é o caso dessa necrose, o que a gente faz para retirar essa necrose? Vamos para as opções e vamos para o que eu fiz. Geralmente, pessoal, a gente pode fazer o uso de pomadas, que a gente fala de pomadas que tem uma ação de desbridamento enzimático. O que é o desbridamento enzimático, Matheus? Desbridamento enzimático é quando eu uso de uma pomada para matar ou retirar um tecido morto. Bacana? Entendendo isso, vamos para outra explicação. Aqui eu também posso usar de uma artimanha que chama-se desbridamento instrumental ou mecânico aí, que algumas pessoas ainda falam, que seria pegar esse tecido e através de instrumentos aí, pinças, lâmina de bisturi, eu retirar esse tecido, recortar todo esse tecido aqui e tirar ele de forma manual, tá? Por que a gente tem que analisar cada situação? Porque vamos pensar o seguinte, esse paciente, pessoal, é um paciente no domicílio, tá? Paciente de atendimento de home care. Olha a dificuldade que a gente tem se a gente padronizar as coisas. Por isso que eu falo que lesão não é receita de bolo. Porque olha que coisa, se eu estou no domicílio, eu tenho que ter os instrumentos, né, que são estéreis, só que nem toda necrose eu consigo retirar de forma instrumental sem com que o meu paciente sinta dor. E aí, como é que você faz isso em casa? O paciente tem que ir para o centro cirúrgico, ter uma anestesia geral para poder fazer isso. Não é só sair cutucando aqui. Então a gente faz uma outra técnica bem bacana que chama escarificação, que é pegar a lâmina de bisturi, riscar esse tecido todo, fazer cortes como se fosse um joguinho da velha, para poder aplicar a pomada que você deseja e infiltrar melhor nesse tecido para ele ser retirado. Pensa uma coisa, escarificação é o ato de eu riscar esse tecido com uma lâmina de bisturi. Escarotomia é o ato de retirar o tecido que foi riscado. Tá? Então tem uma diferença aí nas duas nomenclaturas. Só que, olha que bacana, nesse paciente eu não consegui aplicar uma escarotomia. Esse paciente... Ô Daniel, obrigado aí pelos presentinhos. Eu não consegui aplicar esse processo de desbridamento instrumental. Puxa vida, Matheus, e agora? Vamos partir para o desbridamento enzimático então? Vamos. Só que o que aconteceu aqui, pessoal? E aí é o que eu gosto de falar para vocês, a questão da experiência de cada profissional. Quando eu fiz a conduta para esse paciente, eu pensei em vários aspectos antes de simplesmente falar, faz isso e pronto. Porque aqui a primeira coisa que o pessoal pensou é, manda para o hospital, retire isso no centro cirúrgico e vida que segue, Jesus. Só que aí a gente tem um contexto, pessoal. O paciente está em casa, você vai internar esse paciente, ele vai passar por um processo de ir para o centro cirúrgico. Pode ser que esse paciente ele entre num quadro infeccioso. Para que eu vou gerar esse processo todo de primeira? Se a gente pode tentar manejar isso de outras formas. E aí o que eu fiz?
Eu passei a conduta para profissional, né? Falei, olha, a gente vai começar com o creme de papaína. Por que a papaína, pessoal? Aqui vocês estão vendo que ela é a 10%. A papaína a gente manipula. Muito dificilmente você chega ali numa farmácia e fala, ó, quero papaína, tal, o pessoal vai te entregar. Isso aqui é feito em farmácia de manipulação. E o enfermeiro prescreve isso, tá? E aí o que aconteceu? A gente, só explicando rapidamente a questão da porcentagem, a gente pode manipular essa papaína a 2, a 5, a 10, a 15, até 20%, tá? Se for necessário. A diferença é que geralmente a 10 resolve quando a gente quer destruir um tecido morto, tá? Não precisa ser tão agressivo aí, pedindo uma concentração maior, porque aí senão corre o risco até de lesionar as peles adjacentes do paciente. Tá? Então aqui eu pedi para manipular uma papaína a 10%. E qual que é a função da papaína? Semelhante ao que é o da colagenase. Desbridamento químico ou enzimático. Essa pomadinha aqui ela vai ter um poder maravilhoso de destruir esse tecidinho morto aqui de necrose. Tá? Só que olha que legal, quando eu passei essa conduta, a profissional da residência olhou para mim e falou assim, ah, Matheus, eu não queria te desanimar não, mas não vai funcionar. Falei, mas como assim não vai funcionar? Não vai funcionar pela experiência que eu tenho, tô te falando que não vai dar certo, é melhor a gente ir pro centro cirúrgico, porque, né, o paciente tá aí já, né, com essa necrose há um tempinho. E aí, pessoal, qualquer outro profissional faria o quê? Profissional que não tem experiência, profissional que não tem segurança naquilo que ele estudou. Ah, você tem razão, vamos fazer isso mesmo. Vai lá, leva o paciente pro hospital e vida que segue. Nada disso. Aqui eu confrontei a profissional e falei, nós vamos seguir com a conduta que eu acredito. Pode ser que dê certo, assim como pode ser que dê errado. Mas pela experiência que eu tenho, eu acredito que vai dar certo. E se não der, nós tentamos uma conduta conservadora antes de expor esse paciente a todos os outros riscos e dificuldades que ele teria no processo de ter que ir para o hospital. E aí eu vou falar uma coisinha para vocês. Sabe em quanto tempo essa necrose aqui saiu e virou esse tecido maravilhoso? Alguém quer arriscar aí? Porque esse tipo de tecido demora para sair, né? Vou falar aqui para vocês. 25 dias essa necrose saiu. 25 dias. E eu vou falar uma coisa para vocês, não foi mais rápido porque infelizmente não fui eu que fiz. A gente depende de outras pessoas para fazer, a gente não sabe se às vezes essa pessoa vai fazer do jeito que você está pedindo mesmo, né? Se está passando o produto da forma correta, mas tudo bem. 25 dias para mim estava de bom tamanho porque o prazo que eu dei para isso ser resolvido foi 2 meses. Eu falei, se em 1 mês eu não ver essa necrose desprendendo e se em 2 meses isso daí não cair, aí você tá certo, a gente vai para o centro cirúrgico. Mas olha só, em 25 dias a gente solucionou o problema. E aí a gente fica naquela situação, beleza, retiramos a necrose, e agora? O que a gente vai fazer? Olha como que a lesão evoluiu ali para baixo. Tá vendo aqui, ó? Todo esse amarelinho, pessoal, a gente chama isso aqui de esfacelo, tá? Não confundam às vezes, porque o amarelinho do tecido adiposo, ele também vai aparecendo às vezes, porque o tecido ele tá crescendo, que é a hipoderme. Mas isso aqui a gente sabe que é um esfacelo, que é um tecido morto, tá? E aí todo o envolto está com tecido de granulação, tá bom? Que é um tecido vivo, um tecido vitalizado, e a gente quer com que ele permaneça ali. E aí, vamos entender o seguinte, por que eu coloquei essa pomadinha aqui do lado, ó? O nosso Safgel, ou como vocês viram ali acima, o hidrogel com alginato de cálcio e sódio. Porque o que eu tenho que me preocupar, pessoal, com esse tipo de lesão? Pensa o seguinte comigo. A hora que o tecido morto saiu, a necrose saiu, eu abri espaço aqui para um novo tecido vivo crescer. Show de bola. Só que você está vendo esse amarelinho aqui, que é o esfacelo? Ele também é um tecido morto. E ele atrapalha com que o meu tecido cresça. Ah, Matheus, por que você não continua então com a papaína aí, termina de destruir todo esse tecido e vida que segue? Porque a papaína ela estava concentrada a 10%. E ela é muito potente, até para necrose. Você imagina para um esfacelinho desse, o que ela não ia fazer com um tecido vivo, entendeu? Ah, Matheus, por que você não pensou numa colagenase? Aqui eu acho que a colagenase ia ser muito agressiva também, porque ela também faz uma reação enzimática. Então, o que você fez com esse Safgel, Matheus? Por que você usou isso? Lembra que eu falei para vocês que tem desbridamento instrumental, desbridamento enzimático? Desbridamento instrumental é quando a gente usa
ali de uma forma mecânica para retirar aquele tecido. O enzimático é quando a gente usa uma pomada para forçar esse tecido morto sair. Só que temos uma coisa chamada desbridamento autolítico. Olha que bacana esse nome. O que significa isso? Desbridamento autolítico é quando eu uso alguma pomada nessa minha lesão e eu estimulo com que o próprio corpo do paciente retire esse tecido morto. A pomada ela só vai manter o meio propício e o próprio paciente consegue expelir isso. O próprio tecido dele ele reage de uma forma positiva e elimina todo esse tecido aqui. E aí por que essa pomada com hidrogel e alginato de cálcio? Por que você não colocou uma placa aqui, Matheus? Porque é uma lesão superficial. Não é uma lesão que tem uma umidade muito grande, não é uma lesão que está exudativa, não é uma lesão que está com potencial infeccioso. Então eu não preciso colocar uma placa de alta absorção aqui e gastar à toa. A gente coloca um produto à base de gel e faz com que esse tecido puxe aquela umidade, puxe aquela secreção, para que o corpo elimine todo esse tecidinho morto aqui, que é o esfacelo, e continue crescendo o tecido vivo. Eu não vou ter a foto aqui ainda da cicatrização, porque está em processo, mas eu vou mostrar para vocês outras fotos aqui abaixo. Mas aqui o foco não é mostrar essa lesão cicatrizada, era mostrar a retirada do tecido morto, tá? Da necrose para o tecido que vocês estão vendo. Essa foi a intenção de mostrar essa lesão. A gente pode explicar aí futuramente outras lesões que foram cicatrizadas nesse nível aqui. Ah, só uma coisa. Tá vendo aqui um detalhe importante? Eu não falei, mas eu falei na verdade na outra live. Vocês estão vendo a borda aqui do paciente, ó? Olha a borda do paciente como é que tá. É uma borda que está regular. O que significa isso? Que é uma borda que ela tem margens, é uma borda que ela não está em uma proporção desorganizada. Ela tem aqui, ó, ela está mensurada, ela está dentro desse seu espaço e ela está ali do jeito que ela deveria estar. Só que olha o que está acontecendo aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui de cima? Parece que tem um buraquinho aqui, ó, que está afundado. Isso aqui a gente chama de descolamento da borda. Isso daí se torna um problema quando ele começa a aprofundar em toda a lesão. Vocês já viram aquela região, aquela lesão que tem as bordas todas descoladas, que isso aqui fica solto, você consegue enfiar ali uns dedos debaixo, de tão profundo que fica? Isso é horrível para cicatrizar. Porque a borda, pessoal, ela tem que estar aderida ao leito da lesão. Ela não pode ficar flutuando aqui. E aí como que a gente corrige isso? Nesse caso está muito pequeno, não precisa fazer intervenção. Mas se fosse uma borda maior, um descolamento maior, a gente tem algumas estratégias que a gente usa que na hora que vai fazer o curativo a gente coloca ali a gaze ou até a própria placa que está sendo utilizado sobreposta entre a lesão e a borda. E aí você cria como se fosse um coxinha aqui de baixo para poder aderir um no outro, tá?